Podia começar o programa com aquela vozinha, suas configurações foram atualizadas. Essa parte não. É no Google que tem isso, não? Tem um piscadinho. Suas configurações foram atualizadas. É o Windows? Então qualquer porra desses aplicativos aí, vai. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, dar o like, dar o dislike, compartilhar e comentar o nosso conteúdo, pegar o link, disparar nos seus grupos de futebol aí do WhatsApp, que você gosta de discutir no colégio, nos amigos, pelada no final de semana, grupo do condomínio, pega o link, joga lá e convida a galera a participar aqui também, faça este meu papel lá. E todo mundo que você espalhar o link fala que tem que se inscrever e tem que se notificar. Só se inscrever não é suficiente, porque quem se inscreve e não se notifica não é lembrado dos conteúdos, aí vai perder um monte de coisa legal e um monte de merda também. Mas vai perder coisa pra cornetar ou pra elogiar. A pergunta da vez é: qual o melhor time da era dos pontos corridos e agora uma versão 2.0? Porque sim, precisamos atualizar a discussão. E aí a gente encurta o caminho, porque se é uma versão 2.0, isso quer dizer que já fizemos lá atrás e já temos um veredito. Porque lá atrás quem ganhou foi o Cruzeiro de 2003, numa disputa muito boa com o Corinthians de 2015. Lembrando que de 2003 pra cá, nós tivemos mudança no formato, não na maneira que se disputa. Tudo é ponto corrido, mas enxugamos a competição. E hoje, já há muito tempo, temos um campeonato com 20 clubes, portanto, menos jogos. Cruzeiro de 2003, por exemplo, foi campeão com 46 jogos. Agora, com 20 clubes, o campeão joga só 38 jogos, ou seja, 8 partidas a menos. Então, alguns números aqui, você vai ter mudança, mas a gente precisa ver a proporção. Alguns números vai dar até para comparar o número absoluto, porque tem gente com menos jogos fazendo mais. Porém, em outras situações, a gente vai ter que ir no número proporcional. E aí a grande disputa agora, obviamente, de 2015 para cá, do Corinthians para cá, nós tivemos um absoluto campeão apenas, que foi o Flamengo de 2019. Não dá para falar do Palmeiras de 16, do Corinthians de 17, nem do Palmeiras de 18. Porque o Palmeiras de 18 até teve ótimos números. Passou muito tempo invicto, bateu alguns recordes, porém, em momento nenhum foi um time encantador. Ele não foi soberano diante dos adversários, não era uma equipe que era só elogios, pelo contrário, era uma equipe que em vários momentos ganhava e era cornetada. Portanto, não é uma comparação que valha fazer com esses times campeões de 2015 para cá, tirando o Corinthians, colocando o Corinthians do Carille, o Palmeiras do Cuca e o Palmeiras do Filipão. De fato, a disputa neste momento é entre o Cruzeiro de 2003 e o Flamengo de 19, o Cruzeiro de Luxemburgo, o Flamengo de Jorge Jesus. E aí tem um ponto, uma curiosidade, porque aquele Cruzeiro foi comandado de cabo a rabo pelo mesmo treinador, né? Time que estava sob a batuta do Luxemburgo e ele montou boa parte do elenco, ele arrumou aquelas peças e tirou o melhor de vários jogadores ali. Naquela campanha teve um David jogando uma barbaridade, Maurício Zabo jogando demais, o Mota foi uma excelente reserva naquele Cruzeiro que de fato tinha no Alex o grande brilho. Era o brilho da artilharia, porque o Alex foi o artilheiro daquele time, não do campeonato, e o Alex também foi o líder em assistências do time do Cruzeiro. Então toda a genialidade, tudo circulava ao redor do Alex. O time era muito competitivo, tinha uma zaga muito forte com Edu Dracena e o Cris, vivendo uma fase muito boa, um Edu Dracena que ali já começou a virar o melhor Edu Dracena e um Cris que partiu depois para a Europa e fez uma carreira muito boa, principalmente no futebol francês. À frente você tinha um Maldonado dominando o meio-campo, sempre foi um jogador muito importante em todos os times, basicamente, onde o Luxemburgo passou. Inclusive, foi muito importante, não com o Luxemburgo, mas no Flamengo de 2009. O Maldonado foi um cara, um percentual de acerto de passe lá em cima, tinha um Augusto Recife, um cara que era muito importante na roubada de bola no meio. Se a gente fizer uma comparação esdrúxula, é verdade, você vai ver que Augusto Recife e Maldonado, eles se entendiam e um melhorava o potencial do outro, como, por exemplo, no Flamengo de Jesus, você tem Gerson e Arão. É claro que naquele Cruzeiro, você não tinha um volante tão goleador, né? O Arão é um cara que pisa mais na área, é o elemento surpresa, assim, o Gerson, ele tem um pouco do Maldonado na saída de bola, na qualidade do passe, mas um contra um ele é superior. Então, individualmente, é uma disputa até bem interessante, porém, dará Flamengo de 2019. O Flamengo tem um elenco mais robusto, o Flamengo não tem ninguém que quebra. Você vai olhar a escalação do Cruzeiro, você vai pensar, pô, nessa lateral aqui, nesse meio campo, ou então até na parte de ataque, você vai ver o que depois os caras se tornaram, talvez polua um pouco, mas
mas vamos lá, o David naquele ano jogou muito, mas por exemplo não jogou mais que o Gabigol, não jogou mais que o Bruno Henrique. Se você olhar no meio campo, à exceção do Alex, todos vão perder para jogadores de 2019, talvez, dependendo de como você equiparar, o Maldonado ganhe do William Arão, mas aí tem que fazer um jeitinho, porque eles não cumpriam nem a mesma função, né? A função do Arão é muito específica nesse Flamengo. Se você for nas laterais, não vai dar jogo. Se for no gol, aquele Gomes era muito seguro, talvez até ganhe, dependendo da sua boa vontade do Diego Alves ou não, mas o Diego Alves faz um grande campeonato. Na verdade, ele faz uma metade muito boa de campeonato. No início do ano, até no início da Libertadores, chegou a ser cornetado, então acho que lá atrás, da Gomes, entre os treinadores, você vai ver o domínio do Jesus e o domínio do Luxemburgo, eles se equiparam, mas ali você tinha o auge do Luxemburgo, agora talvez você também tenha o auge do Jesus. Então assim, de fato, na fase ofensiva, só o Alex vai ganhar da fase ofensiva do Flamengo. E do meio pra trás, por exemplo, acho que não dá pra comparar o Cris com o Rodrigo Caio. Maria do Dracena, acho que talvez aquele do Dracena tenha jogado mais. Nas laterais, como eu já disse, não dá jogo, então você vai ter aí um 7-3, um 6-4, dependendo da sua boa vontade na linha. No gol, acho que pode ser o Gomes, e os treinadores, eu prefiro o trabalho do Luxemburgo como um todo, mas assim, porque aquele Luxa, a imagem se polui, né? O Flamengo, só do Jesus, eu acho que o Jesus neste time, ele é mais dominante do que aquele Cruzeiro do Luxemburgo. Então assim, no final das contas, vai ficar muito ao seu critério subjetivo. O fato é que individualmente vai ganhar o Flamengo, em termos de números absolutos e números proporcionais, e muitas coisas também vai dar o Flamengo. Lembrando, este Flamengo bateu alguns recordes já, basicamente todos dos pontos corridos com 20 clubes, né? Por exemplo, de pontuação, com 87 pontos, já independente do que fizer, já bateu este recorde, já bateu o recorde de aproveitamento, já bateu o recorde de gols marcados, já bateu o recorde de vitórias, já bateu basicamente tudo o que podia bater no campeonato de 20 clubes. Aí você vai comparar com aquele que teve 24 clubes e 8 jogos a mais, aí você pensa, poxa, mas aí vai perder em pontos. Ok, aquele Cruzeiro fez 100. Só que, proporcionalmente, o Flamengo tem mais pontos do que aquele Cruzeiro, se você pegar o universo de corte. E o aproveitamento do Flamengo, proporcionalmente, também é maior em números absolutos. No final das contas, você vai ter um aproveitamento maior do que aquele 72% do Cruzeiro do Luxemburgo. E aí você tem outros números que são muito interessantes, porque você olha para esse Flamengo e fala sempre de muito domínio ofensivo, mas o time passou ao longo do campeonato 14 jogos sem tomar gol. 14, não em sequência, e só com o Jesus foram 11. Isso até este momento, tá? Até a data desta gravação, esse número pode se ampliar. Um outro número que é impressionante, em 18 jogos do campeonato, sendo 15 com o Jesus, o Flamengo teve 60% de posse de bola ou mais do que o adversário, o que é um domínio absoluto. E em relação a domínio, aquele Cruzeiro de 2003, por exemplo, ele chegou a perder para o São Caetano, ele teve enormes dificuldades com o Curitiba, ele chegou a ter derrotas que eram assustadoras. Por exemplo, teve uma derrota complicada para o próprio Flamengo, à época, em 2003. Se você pegar os 6 primeiros colocados, o Cruzeiro não foi soberano em cima de todos esses adversários. Se você pegar os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro de 2019, o Flamengo foi soberano em cima de basicamente todos, só não ganhou, mas também não perdeu, do São Paulo. Mas foi melhor que o São Paulo nos 2 jogos, ou pelo menos em um deles, com o Jorge Jesus. Então o Flamengo pegou os seus concorrentes diretos e de fato ele foi superior muita coisa. Se a gente for pegar Palmeiras, por exemplo, Palmeiras do Flamengo vence em casa e fora. O Cruzeiro também fez isso com aquele Santos. Só que em determinado momento, depois que assume a liderança em 2003, o Cruzeiro ainda perde 2 vezes a liderança para aquele Santos. Coisa que não aconteceu com o Flamengo. Inclusive, em recorde de rodadas na liderança, o Flamengo ficou mais do que aquele Cruzeiro. O Flamengo vai bater o campeonato com 22 rodadas na liderança, sendo 21 seguidas. Aquele Cruzeiro ficou assustadoras 39 rodadas na liderança. 39 de 46, é um negócio bizarro, né? Só que o máximo que aquele Cruzeiro conseguiu ficar seguidamente foram 18 rodadas na liderança, que foi quando ele reassume do Santos e vai até o final do campeonato. O Flamengo vai bater 22 rodadas seguidas na liderança. Então, assim, é um domínio ainda maior, com menos tempo para ter esse domínio do que aquele Cruzeiro. Mas, cara, quando eu vi esse número, eu fiquei assustado. 39 rodadas na liderança é putaria. Mas, como eu falei, mesmo com essa soberania na liderança, o Cruzeiro, ele em alguns momentos, ele titubeou com adversários que, teoricamente, eram adversários diretos para o título, né? E aí a gente vai pegar o topo da tabela. E aí eu falei aqui, o 4º lugar daquele campeonato, por exemplo, foi o São Caetano, que o Cruzeiro não venceu naquele ano. Inclusive, empatou e perdeu. O Curitiba foi outro 5º colocado que o Cruzeiro teve dificuldade e não ganhou. Internacional, a mesma coisa. Você teve o Atlético Mineiro, que o Cruzeiro teve um pouco mais de facilidade. Aí eu tô olhando os 7 primeiros. Se você pegar os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro de 19, o Flamengo, ele ganhou do Atlético Paranaense as 2 vezes, do
Grêmio as 2 vezes, do Palmeiras as 2 vezes. O Santos a gente só vai saber na última rodada, né? Então ganhou uma e vai saber o que vai acontecer na outra. E o São Paulo, 2 empates, foi o único que não ganhou. Então assim, o Flamengo pegou os melhores do campeonato em classificação, não em nível de atuação, e foi bem melhor que eles. Se a gente fizer o recorte dos jogos, o Flamengo, de fato, o único aqui que talvez não tenha sido tão melhor foi o jogo contra o Grêmio, mas aí com um time reserva, muito reserva, porque tava olhando pra final da Libertadores. E mesmo com o reserva, o time conseguiu sair vitorioso. E se a gente pegar elenco, aí é que a diferença é enorme mesmo, né? O banco desse Flamengo é bem melhor do que o banco daquele Cruzeiro. Então a gente tá falando de um time que em elenco, em nível individual, em nível coletivo, em números, em sequência, em comparação com seus principais rivais, foi melhor do que aquele Cruzeiro de 2003. Isso sem contar que o Flamengo vai terminar o Campeonato Brasileiro com os 2 artilheiros, que é um negócio dificílimo de acontecer. O Cruzeiro nem artilheiro teve naquele campeonato e vai terminar com o líder em assistência também, que muito provavelmente o Arrascaeta terminará lá. Então, em todos os fatores ofensivos, o Flamengo foi melhor que os outros, coisa que em nem todos os fatores ofensivos aquele Cruzeiro foi. Isso sem contar que assim, o domínio, a diferença de aproveitamento do Flamengo dentro e fora de casa é quase nenhuma. Eu ainda mantenho que a maior atuação individual da história dos pontos corridos é a do Alex, mas isso não quer dizer que o time do Alex seja melhor do que o time do Flamengo, até porque, como eu já falei, o Alex, ele era meio que sozinho na genialidade. Esse time do Flamengo tem Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel, e ainda tem o Everton Ribeiro, que apesar de não ter em números participação absurda com líder em assistência, artilharia, ele tem passe-chave, vários, fora as construções de jogo e o nível de encantamento, que nesse Flamengo também tá nas laterais, em vários momentos com o Gerson no meio-campo. Aquele Cruzeiro não tinha laterais encantadores, um meio-campo absolutamente dominante, nem companheiros de frente do Alex que conseguissem estar no mesmo nível, apesar de, repito, Aristizábal e David terem feito um excelente campeonato, além do Mota, que foi um ótimo reserva. E opiniões, hein? Bota aí, por gentileza. Opiniões hoje vem do nosso aplicativo Fanáticos, você pode baixar na sua lojinha virtual. O aplicativo ele é gratuito, você consegue ter estatística, classificação, acompanhar o seu time de coração e concorrer à viagem para ver semifinal de Liga dos Campeões. Além de, óbvio, tirar uma onda, né? Quando você vai acertando os quiz lá, as perguntas e falar que você é mais fanático que o seu amiguinho de sala ou de universidade ou de prédio. E lá você pode mandar mensagem também, que a gente volta e meia lê aqui e desconstrói. Como, por exemplo, esta mensagem aqui deste cidadão que fala que o melhor time da era de pontos corridos é o São Paulo tricampeão. Mas eu sinto informar ele que o São Paulo tricampeão, ele não é um time. Aquele time foram 3 times. E 3 times bem diferentes em perfil de atuação, em peças individuais e em rendimento. Se você quiser pegar aquele melhor São Paulo, beleza. Mas não dá pra dizer que são os 3. Ah, porque o Flamengo não vai fazer igual, não vai ser trio, o melhor time foi aquele. Mas eu não posso pegar o melhor time e multiplicar, que é covardia. Eu tô comparando 11 contra 33. Ou então pegar o elenco lá de 30 jogadores e multiplicar comparar com 90 jogadores. Não dá. Você tinha ali o fio condutor, Rogério Ceni, Muricy, mas em vários momentos com peças diferentes. Você vai ter um time aqui, por exemplo, com o Hernanes, outro time que tinha lá atrás uma zaga muito forte, a outra que tinha já uma produção ofensiva mais interessante, o outro que tinha um meio-campo muito sólido. Então assim, desculpa, não dá pra comparar. E mesmo assim, nenhum desses times do São Paulo jogou mais do que o Cruzeiro de 2003, nem que o Flamengo de 19, nem que o Corinthians de 15, tá? Eu sinto informar. Tanto que em alguns momentos o melhor jogador desse time era um goleiro. Com todo respeito, eu já falei aqui algumas vezes, eu não consigo considerar o melhor jogador de um time um goleiro. Pode até ser como aconteceu com o Rogério e foi justo, mas isso vai mostrar uma pobreza criativa pra você dar pro goleiro o título de melhor jogador. Desculpa, aí não dá pra comparar com o Cruzeiro de 2003, nem com o Corinthians de 15, nem com o Flamengo de 19, tá? Então, um abraço. E a dica cultural, hein? A Conmebol tem um canal no YouTube chamado Conmebol Libertadores, que por sinal tem muito vídeo legal. A cobertura da Conmebol no Twitter da final da Libertadores foi espetacular. E eles fizeram um vídeo de menos de 9 minutos aí, intitulado Glória Eterna, e é os bastidores de uma final que até os 88 minutos do segundo tempo estava dando River. E você tem essa epopeia com o Flamengo virando em 2 minutos, uma final improvável com imagens exclusivas, lances com ângulos que você não tinha visto na transmissão, uma participação do torcedor que ela é muito emocionante, porque assim, é tocante a reação dos torcedores na arquibancada. Então você vai no YouTube da Conmebol Libertadores e clica lá em Glória Eterna. É um vídeo curto, as pessoas não têm paciência para nada. Meu filho não ouve mais áudio de mais de 30 segundos, ele não escuta mais. Então assim, se eu recomendar aqui um documentário, o Irlandês tá no Netflix, tem 3 horas, não vai ver, a galera não vai assistir. Hoje ninguém vê mais. Vai ver como série, né? O cara vê 1 hora hoje, 1 hora amanhã, 1 hora depois. Então assim, já que o vídeo é curto, dei essa moral. E o nosso polêmica aleatória, dica do homem largo, Ruffles ou Lay's, pra mim essa é absolutamente fácil por N fatores. Ruffles, me dá dor de cabeça. Não sei porquê, mas dá. Lay's tem mais gosto de batata, é muito mais crocante, não tem aquelas ranhuras que eu acho que não faz sentido nenhum. A Lay's é uma batata assim, eu tenho a sensação de que é algo mais natural, apesar de saber que tem um monte de produto químico. Mas
Além disso, a Leis patrocina a Liga dos Campeões, né? Então, pô, não tem como, acabou. Leis na cabeça. Então é isso, aproveitando aqui que eu estou encerrando esses polêmicas vazias, que é meio voltado pro Flamengo, no final das contas, né? Tem polêmicas vazias clubista, exclusivo no A+, e o primeiro episódio também tem a ver com a torcida do Flamengo, porque a pergunta é, Gabigol ou Adriano Imperador? Quem é maior na história do Flamengo? Não é discutindo idolatria, é relevância, importância, nível de atuação. Você vai no A+, baixa o aplicativo na sua lojinha virtual, o link tá aí na descrição do vídeo, e aí tem lá polêmicas vazias clubista, é só pra galera que tem A+. Estamos combinados? Então é isso. Lembrando que o primeiro episódio é esse, já tem o segundo para a torcida do Flamengo. Para a torcida do... Porra! Não tem o Neto Marcelinho? Então é isso, acabou o programa.